Já estamos de volta com o programa Atitude Mais. Você sabia que 60% das famílias brasileiras fecharam 2017 no vermelho e que foi o maior patamar desde 2010? E para falar sobre isso, eu estou com o consultor financeiro Rafael Cabral, ele que é da Economiza. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Sonir, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Rafael, para 2018, a gente terminar lá ao final do ano sem dívidas, é mesmo? É verdade. O importante é a gente já fazer um planejamento, aproveitando agora que estamos começando o ano, e fazer um planejamento para chegar ao final de 2018 sem dívidas nenhuma, tudo tranquilo, não fazer parte dessa estatística. Estatística, né? É verdade. Mas como se livrar das dívidas, Rafael? Principalmente se eu estou no Serasa, no SPC. Como fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer um panorama completo, saber exatamente o que você está devendo, para quem que você está devendo. Então hoje eu vou dar algumas dicas, alguns passos, vamos dizer assim, para a gente fazer um planejamento financeiro e conseguir sair dessas dívidas. Então a primeira coisa é saber exatamente o que você está devendo e para quem, e o quanto você está gastando também por mês, para saber exatamente o quanto sobra no teu orçamento, ou o quanto está faltando, o que você está exagerando e para quem eu estou devendo, há quanto tempo, a taxa de juros que eu estou pagando. Então tudo isso é importante a gente saber para conseguir montar um planejamento completo. O que é interessante, porque quando a gente fala em consultor financeiro, logo nos vem na mente, né? Empresas precisam de consultor financeiro. E que na verdade não. Nós, nossa família, eu, a Sueni, ela precisa de um consultor financeiro. E é esse o papel do Rafael, né, Rafael? É atender famílias e pessoas, é isso? Isso, exatamente. Então a nossa consultoria financeira, ela atende também pessoas físicas. A maioria, que nem ela falou, que atende mais empresas. Mas tem algumas consultorias especializadas, inclusive, em renegociar dívidas, em fazer um planejamento para as dívidas, que é o caso também da Economiza, que é importante principalmente para as pessoas que não estão conseguindo achar uma maneira de pagar as dívidas, de se livrar disso. Já se fala que no Brasil é cultural pagar dívidas com atraso, isso é verdade? Infelizmente é verdade. Inclusive tem um dado do Serasa Experian que nos últimos 12 meses, mais de 60% pagaram pelo menos uma dívida em atraso. 43% conseguiram pagar em dia, o resto tudo pagou em atraso, pelo menos uma fatura ou uma conta. Então acaba sendo muito mais falta de planejamento, algo cultural mesmo, do que não ter o dinheiro em si, porque em algum momento depois elas quitaram essas dívidas. Então é mais essa falta de planejamento mesmo. Então, começou o ano, como eu devo me programar? Qual é o primeiro passo para mim terminar 2018 sem dívidas? Então o primeiro passo é esse que eu já falei, que seria se organizar para saber exatamente o quanto está devendo, como que fazer para ver o quanto, quais dívidas você tem em aberto. Então esse seria o primeiro passo, primeiro fazer esse planejamento para saber exatamente quanto que está devendo, para quem e o quanto. Rafael, eu estou devendo várias empresas, estou devendo várias lojas e eu não estou conseguindo então cuidar desses meus débitos, né? Administrar sozinha. E daí eu chamo o consultor. Isso, então o consultor financeiro ele tem esse papel de primeiro ver quais dívidas você tem, as dívidas principalmente bancárias, que estão juros mais altos, né? Para fazer um planejamento e saber exatamente o que está pagando de juros a mais, quanto a gente conseguiria reduzir desses valores de parcela, reduzir de valores de financiamento, empréstimo. Então esse seria um papel fundamental para o primeiro passo para a gente conseguir de fato se planejar e reduzir esses valores. Rafael, eu não sei se eu vou falar por mim assim, mas geralmente as mulheres elas gastam um pouquinho mais daquilo que elas deveriam e têm condições de gastar. Qual seria a proporção que eu posso gastar do meu salário? O ideal é você assumir parcelas de até 30% da tua renda. Então, se eu ganho R$1.000, eu preciso ter parcelas de até 300 mensais, porque os outros 70% você vai usar com gastos básicos do dia a dia, luz, água, aluguel, comida e etc. E para essas compras, prestações,
o ideal mesmo é usar no máximo 30%. O que eu acho interessante, porque novamente eu digo que isso é cultural, que os europeus eles têm um hábito muito de guardar a sua poupança, de ter a sua poupança. E até inclusive quando as crianças nascem, os pais já se preocupam e começam a fazer suas poupanças para os filhos, para uma faculdade. No Brasil nós não temos isso, isso não é cultural. Vocês ajudam as pessoas a ter essa conscientização? Então é exatamente isso. O ideal é a gente começar a se planejar já a partir de agora para comprar presentes e fazer compras mais caras, por exemplo, até de um carro, a guardar esse dinheiro antes e dar, se não conseguir comprar um carro à vista, pelo menos dar o maior valor possível de entrada para financiar o mínimo possível e conseguir uma taxa de juros menor, conseguir negociar valores melhores ali com o lojista, né? Olha, infelizmente a gente não tem todo esse tempo assim, que precisaríamos para poder conversar melhor aqui com o Rafael e dar dicas realmente importantes para vocês. Rafael, quero agradecer pela sua participação aqui no programa Atitude Mais. Gostaria que você deixasse aqui o endereço para o nosso público de casa que estejam interessados, olha lá, a mulherada, a família em si está endividada, então liga aqui para o Rafael, né, Rafael? Que ele ajuda você, né? Isso mesmo, pode ligar aqui, é o 3348-3565, 47, a gente fica aqui em Itajaí, na frente do Itajaí Shopping. Temos também escritórios em Rio do Sul, Blumenau e Joinville. Então, entre em contato conosco, pode nos procurar também no nosso site, economizaconsultoria.com.br ou na nossa página do Facebook, que a gente vai atender vocês muito bem. Olha, Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.